Olá, olá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Naísa. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Boa tarde, Bruno, Lucas, Silas, Fabiana. Olha, Cida. Que bom te ver, Cida. Jéssica, Emanuele. Silas ligou a câmera. Muito bom, obrigado, Silas. Sempre bom ver as carinhas. Vejo Fabiana, vejo a Cida, vejo a Naísa, vejo a Fernanda agora também. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Muito bom estar aqui com vocês nessa sexta-feira, para a gente amarrar a semana, falando um pouquinho de desenvolvimento profissional, falando de certificação e qualificação. Assunto bom para a gente encerrar essa semaninha. Na verdade, amarrar o mês de abril, né? Assim, a gente fecha agora o mês de abril falando sobre certificações e qualificações. Olha, Lucas, de Catalão. Laura. Jéssica abriu a câmera também, que bom. Gente, é sempre assim uma alegria ver vocês, tá? Eu sei que nem todo mundo pode ligar a câmera, mas para aqueles que podem, eu agradeço demais, assim. Fica muito gostoso. Esperar só mais 10 segundinhos aqui, o pessoal está entrando. A Miriam, que delícia. Vinícius de Moraes, Vinícius, olha só, né? Meu xará e ainda de Moraes. Eu não vou mentir pra você, mas é pouca batata, meu guerreiro. E qual você sugere então, meu capitão? Tem um áudio aí aberto. Ele estava tudo. A não ser que o computador da Michelle esteja aí. A gente pode usar o computador da Michelle. Localizei, consegui. Gente, olha só, honrando o nosso compromisso, 4 horas. Muito, muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Vinícius Nobre. Para quem não me conhece, eu gosto de ser chamado de Vini. Peço que me chamem de Vini. Sou diretor de educação do CNA. E hoje a gente vai conversar um pouquinho. Opa, saúde! Saúde de novo! Não sei, acho que já fechei. E por que a gente vai, né, falar sobre certificações e qualificações? Por que eu gostaria de tratar desse assunto com vocês? Primeiro, porque é uma das minhas grandes paixões. Eu acredito muito em desenvolvimento profissional, principalmente para educadores, né? Principalmente no ensino de inglês. É uma área bastante informal, a gente tem essa tradição no mundo, no nosso país também, e eu acho que a gente precisa falar sobre formas de formalizar a nossa prática e trazer um nível de profissionalismo cada vez maior para aquilo que a gente faz, né? A forma que a gente atua. Não só porque traz mais credibilidade naquilo que a gente faz perante o mercado, né? Você ser um profissional certificado, você ser um profissional qualificado, facilita muito que a sociedade, que a comunidade olhe para você de uma maneira diferente, mas também porque isso impacta a nossa prática, né? E como professores e educadores, normalmente a gente faz isso não é para ficar milionário, a gente faz isso porque a gente acredita na educação e a gente quer realmente oferecer para os nossos alunos o melhor tipo de
processo de ensino, de aprendizagem. Pessoal que está chegando agora, peço só para fechar o microfone. Quem tiver dúvidas pode mandar pelo chat, conforme for pode abrir o microfone, mas só para a gente não ficar com barulho misturado. Então, por que eu, né, da onde que vem essa minha fala, né? No que eu me baseio? Eu tenho assim uma grande alegria de trabalhar e ter trabalhado em muitas frentes de certificação e qualificações de professores. Hoje a gente vai focar bastante em 3 delas, que vem de Cambridge, mas a gente tem um momento para perguntas para quem quiser trazer outras questões. Eu não consigo prometer um atendimento individual de consultoria de carreira, tá, gente? Mas dúvidas gerais, assim, eu quero responder todas. Então, por favor, qualquer momento coloquem no chat, às vezes isso até me ajuda a fazer uma ponte, não hesitem, isso não atrapalha. E no final, se tiver alguma questão que vai além desses 3 certificados de Cambridge, eu vou ficar muito feliz em responder. Quais são os certificados de Cambridge que eu escolhi para a gente conversar? O TKT, o CELTA e o Delta. Eu sou tutor de Celta há muitos anos, sou assessor de Celta, fui um dos primeiros tutores de Celta do Brasil, na verdade, quando tudo era mato ainda, a gente nem sabia o que estava fazendo, eu tinha 12 anos, eu muito menos, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, mas eram pouquíssimos grupos, era bem assim pequenininho, e hoje tomou uma proporção enorme, né? Assim, muito legal ver o tanto que o Celta cresceu. Eu vou falar do TKT também, já trabalhei preparando professores para TKT, e vou falar do Delta. Eu também fui, durante alguns anos, tutor de Delta. Hoje estou mais aposentado no Delta, porque realmente para o tutor dá bastante trabalho, então não cabe na minha vida, mas eu morro de saudade. Além disso, se alguém tiver dúvidas sobre pós-graduação, sobre mestrado, eu fico feliz de compartilhar minha experiência. Eu sou professor da pós-graduação da Estácio, em ensino de línguas estrangeiras, e sou tutor de mestrado da Universidade de Chichester, na Inglaterra, em Professional Development for Language Teachers. Hoje a gente vai fazer essa fala em português para poder, inclusive, envolver gestores, coordenadores que não são Vinícius, está no microfone mudo. tá mudo. Muito obrigado, gente, pela sinalização. Vocês perderam o que eu falei? 5 minutos do que eu falei. Até agora eu estava só... Não, deu para ouvir antes. Depois que você falou boa A parte que tarde, você falou sobre brincadeira. falar em português. Você falou em falar em português. Aí parou nos coordenadores. Obrigado. Ufa, imagina descobrir agora que eu falei 5 minutos sozinho aqui. Eu vou fazer em português, gente, porque a nossa ideia é, nesse encontro, acolher, receber gestores, coordenadores, que não são necessariamente, né, professores de inglês, mas que atuam com grupos de professores de inglês e que têm interesse em conhecer um pouquinho mais das certificações e qualificações. Até agora tudo bem, gente? Dá um sinalzinho para quem está de câmera aberta, para me sinalizar. Beleza, então vamos nessa. Bom, primeira coisa, que antes de entrar na estrutura mesmo, primeira coisa que eu quero cobrir com vocês é o porquê, né, falar de certificação e qualificação. Aqui a gente tem um caminho de desenvolvimento profissional, né, que é a certificação e qualificação. Mas desenvolvimento profissional pode acontecer de diversas formas. E é muito importante, muito importante, que a gente tenha consciência que o desenvolvimento profissional é aquilo que você faz por você mesmo, para você mesmo. E isso é uma frase de Wallace, né, quando ele faz o exercício de discernir, mostrar a diferença entre treinamento e desenvolvimento profissional. Treinamento é algo que eu posso oferecer, ele pode ser top-down. Você vai lá, você é treinado e você sai daquele processo igual como você entrou. Tem gente que sai até pior, né? Tem gente que consegue essa façanha.
Desenvolvimento profissional, no entanto, é aquilo que a gente faz por nós mesmos. E ele pode acontecer tanto numa certificação, num processo de qualificação formal, quanto no dia a dia, quanto em grupos de estudo, quanto em leituras, pesquisação. Não é pesquisação, é pesquisa-ação, tá, gente? Para ninguém achar, tipo, que eu estou inventando palavra. Então, o desenvolvimento profissional pode acontecer de diversas formas. Aqui, hoje, a gente vai falar de certificação e qualificação. Mas se vocês estão aí do outro lado, né, olham, conhecem pessoas, na verdade, que olham para a certificação como um acúmulo de papel para colocar na parede, eles fazem o processo só para validar aquilo que eles acham que eles são, só para se confirmar, não é desenvolvimento profissional, tá, gente? Eu conheço muita gente que acumula vários certificados e que não cresce como profissional, porque faz só o processo básico para conseguir uma nota e não tem interesse de se desestabilizar, não tem interesse de rever seus paradigmas, não está fazendo aquilo por si próprio, está fazendo aquilo para mostrar para os outros. Então, é fundamental que quando a gente tome uma decisão de ir para um caminho de certificação e qualificação, a gente tenha clareza se a gente está fazendo isso por desenvolvimento profissional ou por outro motivo, para colocar no currículo, o que quer que seja. No caso do CELTA, por exemplo, que é um certificado muito popular, muito famoso, isso acaba acontecendo com uma certa frequência, porque o CELTA acabou ficando bastante popular, e eu conheço, já fui tutor de CELTA de muitos professores experientes que entravam no CELTA só para ter o certificado, não queriam mudar nada do jeito que eles faziam. E aí ficavam irritados, ficavam bravos, ficavam frustrados, porque eles sempre foram maravilhosos, né? I'm too sexy for my shirt. E aí, dentro do CELTA, não queriam fazer nada de diferente, porque meus alunos me amam, eu sei o que eu estou fazendo, eu só quero esse certificado. Isso não é desenvolvimento profissional, gente. É importantíssimo ter clareza nessa diferença, né? Vinícius está compartilhando a experiência dele, e é isso mesmo, né? Eu vou falar um pouquinho do Celta daqui a pouco, e ele assim, intenso, divertidíssimo, a Laura confirmando que é um divisor de águas, então, realmente o Celta tem esse poder. E aqui, né, a gente olhou para o lado do indivíduo que opta pelo desenvolvimento profissional e o gestor, né? E isso daqui eu ouço de muitos gestores. Ah, Vini, mas eu não vou ajudar o meu professor, não vou estimular meu professor, não vou fazer nada para ele buscar essas certificações, porque aí ele vai embora. Gente, aí eu sempre pergunto, que não sou nem eu que pergunto, né? Tem um diálogo que apareceu muito no LinkedIn um tempo atrás, né? Mas é a mais pura verdade. E se você não investir e eles ficarem, o que é pior? Né? Eu prefiro ter um profissional excelente, que dá muito resultado, que cresce bastante por 3, 4, 5 anos, e depois, se ele quiser alçar outros voos, pode ser dentro da minha empresa, pode até ser em outra empresa, do que ter um profissional acomodado, medíocre, que dá resultados medianos por 15, 20, 30 anos. Isso é gestão limitada. A gente tem que entender que pessoas vão e vêm. Muitas vão ficar. E, normalmente, na minha experiência como gestor, as pessoas gostam muito de ficar em lugares que investem no seu crescimento. Então, privar um profissional de se desenvolver profissionalmente é um erro de gestão gravíssimo. É muita ingenuidade achar que manter um profissional no escuro, na ignorância, vai amarrar essa pessoa na sua empresa. E se amarrar, será que é o tipo de pessoa que vai agregar valor para o seu negócio? Então, aqui, gente, ajudar um profissional a buscar certificação e qualificação pode acontecer de várias formas. Pode acontecer com um investimento financeiro mesmo, mas se isso não é possível, pode acontecer com o interesse, o engajamento, a motivação, organizar o horário de trabalho daquele profissional para que ele possa fazer uma certificação, né? Então, e do outro lado, se eu sou um professor, eu, assim, tipo, eu paguei a grande parte das minhas certificações e qualificações, fui eu que paguei. Mas eu sempre sentei para negociar com os meus gestores que não poderiam pagar,
como que eles poderiam me ajudar. E sempre tive muita sorte, né? Ou argumentos muito fortes. Mas é importante que, nesse planejamento de desenvolvimento profissional, a gente encontre esse respaldo dentro da nossa gestão. E esse respaldo não precisa ser financeiro, ele pode ser traduzido em muitas outras maneiras para que a certificação, a qualificação se consolide, né? Exatamente, Lucas. É a mesma coisa que falar que não quer que a empresa melhore, tá bom como tá, né? E na ISA reforçando essa ideia. Todo mundo cresce, né? Assim, você ter... Gente, tem coisa mais linda, eu não sei vocês, assim, mas eu acho tão lindo você virar para um aluno e falar, os nossos professores são certificados por Cambridge, tanto na parte de língua quanto na parte de ensino. Isso é discurso para captar aluno, é discurso para manter aluno. Então, fora que, obviamente, isso impacta na nossa prática, né? Então, isso daqui é importante da gente levar em consideração. Consequentemente, desenvolvimento profissional, uma certificação, uma qualificação, não é despesa, gente. Não é custo, é investimento. É investimento se você é autônomo no seu próprio negócio, se você é gestor na sua própria escola e se você é o profissional na sua própria carreira, né? Então, é investir. Vini, mas é tão caro um Celta, tudo. Eu não vou tentar convencer ninguém que não é caro. O que eu posso convencer é que é um investimento que se justifica. Então, se não é o momento agora, se não cabe no bolso, isso é super compreensível. Mas vale a pena fazer um planejamento de médio prazo para investir nisso, né? Seja num Celta, seja num Delta, seja no mestrado, na certificação, na qualificação que você quiser. Elivelton compartilhando o apoio, né, da empresa. Isso é muito bom sempre de ver, Elivelton. É sempre muito inspirador saber que existe, né, esse suporte. Eita, alguém entrou no helicóptero, gente. Eu estou secando o cabelo. Obrigado, Dani. Então, nossa, gente, eu fiquei com a imagem do secador de cabelo, a pessoa assistindo a palestra com o secador de cabelo, eu me perdi agora. Parecia muito, né? E por que isso é importante? Não só porque os nossos alunos merecem, mas porque, gente, assim, o professor tem um teto, né, assim, de ganhos, de tudo isso. Construir uma carreira, fazer diferentes coisas, chegar num cargo de liderança, virar teacher trainer, tudo isso exige esse preparo, né? Olha, de novo, tá? Secador a 1000 por hora. Então, isso é muito, muito importante, que a gente entenda que para a gente construir mesmo uma carreira, o investimento ele vem desde sempre, né? E qual que é o retorno? Primeiro, o retorno é a qualidade do ensino. Isso daí, gente, é o primeiro retorno. Você saber com mais segurança o que você está fazendo. Os seus alunos aprenderem mais. Eu brinco, eu tive a experiência, não sei se alguém aqui, fala no chat para mim se conhece ou não, da época jurássica, tá, gente? Eu fiz um curso que chamava COTE, de Cambridge. Não sei se alguém aqui ouviu falar do COTE. O COTE é o que vinha antes do iCELT, depois ele virou iCELT, que já não existe mais. Você percebe que você está há muito tempo trabalhando com isso, quando você já é a terceira geração que não existe mais do que você fez, né? Mas eu fiz. E quando eu fiz o COTE, gente, eu brinco que durante o curso, e certamente depois do curso, eu queria ligar para vários alunos meus e pedir desculpa por tudo que eu tinha feito, porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu achava que eu sabia muito. E meus alunos me amavam, tá, gente? Assim, tipo, a minha referência era isso. Albertinho está aqui entre nós. Alberto conhece coach muito bem, né? E Dolce. Eu já peguei o Delta, né, Alberto? Aí eu já sou mais jovem, assim. E eu queria ligar, gente, para os alunos e pedir desculpa, falar, gente, desculpa aquela hora que eu fazia vocês fazerem isso, que eu passava aquela atividade que não tem melhor cabimento. E aí, quando eu fiz o coaching,
eu muito jovem, gente, eu gosto muito de contar história. Para quem não me conhece, eu tenho esse hábito. Se ficar chato, vocês só escrever no chat, foco, por favor. E aí, quando eu fiz o coach, eu muito jovem, terminei achando que eu estava arrasando, assim, né? Falei, nossa, agora eu sei tudo que eu estou fazendo. Gente, eu fui fazer o Delta. Quando eu terminei o Delta, eu falei, nossa, eu preciso ligar de novo para os meus alunos, porque eu ainda não sei o que eu estou fazendo. Então, acho que o primeiro retorno que a gente tem é uma consciência maior do que a gente está fazendo e um compromisso com os nossos alunos, né? Um compromisso com o aprendizado deles. O segundo retorno, gente, inquestionável, é um retorno motivacional. Porque você ser certificado, você se sentir mais qualificado, é uma motivação enorme. Às vezes, não é durante o curso, tá, gente? Às vezes, durante o curso, você está xingando. Você xinga o tutor, você xinga o assignment, você xinga o professor, você fala, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Onde eu estava com a cabeça quando eu escolhi? Mas na hora que termina, a motivação que você tem para colocar tudo aquilo em prática, para transformar todo aquele aprendizado, aquele conhecimento em realidade, é uma motivação enorme, enorme. E tem também um retorno de carreira, né? É um retorno que às vezes você não colhe imediatamente depois, mas certamente vai colher. E para quem é gestor, o retorno é certamente ter uma equipe mais qualificada, no sentido de mais eficiente, né? Com resultados melhores de aprendizagem, uma equipe mais motivada e uma equipe mais comprometida com o que a gente faz, né? Eu mencionei Celta e Delta e eu queria dar uma ideia, não sei se todo mundo visualiza, todo mundo aqui tem essa visão, de onde Celta e o Delta caem na fila do pão, né? Assim, tipo, qual que é a posição do Celta e do Delta é um nível de faculdade? Já ouvi muitas coisas, e aqui eu acho que a gente pode esclarecer isso. Esse daqui é um quadro, esse daqui é um quadro um framework, na verdade, que é utilizado na Inglaterra para identificar o nível de diferentes qualificações. Então, eles consideram o crédito que tem, que a certificação tem, né, o tipo de trabalho que é feito, e colocam num nível. Vou dar aqui uma atividade. O Celta, alguém sabe em qual nível que o Celta está? Desses daqui? Vinícius falou level 5. E Luísa tentou level 5, Mayara foi para um 3, Lucas um 4, um 5, um 4 5. Estamos pertinho, gente, estamos pertinho. O Celta é nível 5, né? Certinho, Vini. E o Delta, gente? Alguém sabe o Delta? Qual o nível que é? O Delta o pessoal já foi o 7, né? Exato, nível 10, quase isso. Então, olha só como que fica. O Celta, ele é um nível 5. Por que isso é importante? Porque daqui a pouco, quando eu falar um pouquinho deles, a gente vai olhar para os requisitos. No caso do Celta, o requisito é você ter educação média, ensino médio, educação média, ótimo. É importante ter educação na vida e ensino médio. Então, com o ensino médio, você pode entrar no Celta, porque ele corresponde mais ou menos a um nível ali de universidade, né, um nível de técnico. O Delta, ele está no mesmo nível do mestrado. Aí vocês podem me perguntar, Vini, então o Delta é igual ao mestrado? Não. Ele está no mesmo nível de complexidade, de conteúdo, mas ele é como se fosse metade de um mestrado. E aí eu compartilho com vocês a minha experiência. Eu fiz o Delta e anos depois eu fui fazer o mestrado na Inglaterra. Dentro do framework da Inglaterra, o meu mestrado valeu como crédito, porque ele é do mesmo nível de mestrado. Então, eu só fiz metade do mestrado, porque o Delta ele já incluiu não sei fazer 2 vezes vai dar certo, Luiz. Mas o Delta, ele já... Então, poucas pessoas sabem disso. E aqui eu já vou dar a minha primeira dica. Para quem está pensando Delta, mestrado,
Se você tem interesse, está na dúvida do delta do mestrado, tem interesse de ter uma dupla qualificação, por exemplo, esse pode ser um caminho interessante. Fazer o delta primeiro e, se for fazer o mestrado na Inglaterra, que hoje é muito mais possível porque tem muito mestrado à distância, usar o seu delta como crédito, inclusive crédito financeiro, porque você só paga pelas matérias que você faz. Então, o mestrado acaba saindo mais barato, quer dizer, né, no pacote total ali. E você ainda sai com dupla qualificação. Você sai com o delta e com o mestrado. Posso fazer isso no Brasil, Vini? Não pode. No Brasil não tem esse reconhecimento. So sorry. Mas nas faculdades inglesas isso é possível, desde que seja um mestrado em ensino de língua, tá, gente? Não pode, eu quero fazer um mestrado em publicidade. Posso? Não, não pode. Quer dizer, você pode fazer um mestrado, você não pode usar o delta como crédito, né? Pode fazer o que você quiser da vida. Então vamos falar do TKT primeiro. Por que o TKT não estava lá? Alguém sabe qual que é assim, a principal diferença entre TKT, Celta e Delta? Eu vi que tinha aparecido uma pergunta do Marlon. Ajuda o professor de inglês em sua carreira. Marlon, vou falar já disso, tá? Preparatório, não é um preparatório, mamão com açúcar, é só um teste. Bingo, Laura, perfeito. O TKT, aí ele volta, o TKT, ele significa Teaching Knowledge Test. Ele é um teste. E aí você fala, tá, como que isso se traduz na prática? Qualquer um aqui, se quiser fazer o TKT amanhã, vai lá, se inscreve e faz o teste. Mas Vini, eu vi um monte de curso, tudo. Sim, é um curso preparatório para o TKT. Ele não é um curso que faz parte da sua avaliação. O Celta e o Delta, você é avaliado durante o processo. Tem um módulo do Delta que é só uma prova, e eu já vou falar dela no instante. Mas o TKT, ele é inteiro baseado na ideia de teste. É uma prova de conhecimento, né? Então, o quanto você conhece formalmente de ensino e aprendizagem de idiomas. Ele é respeitado internacionalmente, ele é de Cambridge Assessment, com toda a validade, né, e o peso que ele tem, mas ele, por exemplo, ele não indica como que é a sua prática, necessariamente. Ele mostra qual que é o seu conhecimento, né, teórico sobre aquilo. E ele é modular, né? Ele tem 3 módulos que são chamados módulos core, que é Background to Language Learning and Teaching, Lesson Planning and Use of Resources for Language Teaching, for Language Teachers and Teaching, Managing the Teaching and the Learning Process. Então, o TKT exige estudo formal. Na verdade, o Celta e o Delta também. Mas o TKT, ele é muito baseado, por exemplo, em terminologia, você saber a terminologia, você saber a teoria formal de alguns processos do ensino e aprendizagem. Alberto, se você ainda estiver por aí e estiver falando alguma coisa, bobagem ou esquecer alguma coisa, por favor, é muita responsabilidade falar das certificações de Cambridge com você na sala, né? Para quem não conhece, gente, Alberto Costa de Cambridge Assessment está aqui conosco, é uma super honra. Se alguém tiver alguma dúvida para o Alberto, também pode já mandar pelo chat. E temos 2 módulos que são de specialisms, né? Com foco em especialista, que é o CLIL. CLIL, todo mundo manja da sigla, né? Content and Language Integrated Learning. E o outro especialista é Young Learners. Então, para quem trabalha, por exemplo, com CLIL e com Young Learners e quer documentar o seu conhecimento, ou até mesmo checar o seu conhecimento, né? O quanto que eu sei disso, você tem as opções de fazer esses módulos, né? Então, essa é a estrutura, Mônica, essa é a estrutura do TKT como prova, tá, gente? Assim, como estrutura macro. Eu vou detalhar um pouquinho aqui agora para vocês o TKT. São 80 questões que podem variar entre múltipla escolha e matching. Então, ele é um teste um pouco mais
de reconhecimento, digamos, né? Você não tem que produzir uma redação, ou uma aula, ou escrever um planejamento de aula, você tem que mostrar o que você reconhece e identifica certos conceitos, por exemplo. Então, cada módulo tem 80 questões. Cada módulo, né, na hora de fazer a prova, vai te dar 80 minutos para você fazer as provas. Tem um nível de proficiência esperado, sim. Agora, você fala, Vini, mas eu não tenho um certificado falando que eu sou nível B2, B1, C1. Eu posso fazer o TKT? Pode, porque você não tem que comprovar esse nível. Esse é um nível que é recomendado para você ter sucesso no TKT. Então, é o mínimo de um nível B1 que você precisa saber que você tem para você fazer o TKT. Cada módulo vai te dar um certificado e você não tem pass or fail. Não é um exame de pass or fail, tá, gente? Isso é bem interessante. Você não reprova o TKT, porque ele vai te mostrar o quanto que você conhece. E aí, você vai ter nível 1, 2, 3 e 4. Então, eu conheço esse tema no nível 2. Eu conheço esse tema no nível 4. E para cada módulo, você vai receber uma band que indica o quanto que você conhece daquele tema específico. Como eu falei, o curso preparatório é opcional, mas o mais alto é o 4, Jéssica, perfeito. É 1, 2, 3 e o 4 é o mais proficiente. O curso é recomendado, tá, gente? Assim, por quê? Porque é uma prova que tem características próprias, é uma chance de você se desenvolver profissionalmente, né? A gente está falando de desenvolvimento, então durante o curso você vai rever conceitos, vai aprender coisa nova certamente, então é importante. O Vinícius perguntou se após, vamos ver aqui as perguntas focadas no TKT, após ter feito o CELTA, posso realizar direto o TKT ou é necessário estudar de forma aprofundada antes? Vinícius, cada caso é um caso. Eu não vou falar nem que sim, nem que não, porque depois você vai usar isso contra mim num tribunal. Depende muito, assim, do seu perfil, depende do quanto você tem estudado. Conhecer a prova, estudar a prova é fundamental. Então, o que você pode fazer é procurar na internet alguns simulados, alguns exemplos de prova, para você ver se o conhecimento que você já tem, através do CELTA, tudo isso, te dá essa segurança para você ter uma boa performance, né? Se você perceber pelo teste que vale a pena se aprofundar, aí você pode tanto estudar sozinho quanto fazer um curso. O Vitor pergunta onde encontro o PrEP. Vitor, a gente tem no CNA, vou voltar, Jéssica, enquanto eu respondo o Vitor, para você ver os módulos, tá? A gente tem no CNA, frequentemente, preparatório do TKT, e tem muitos outros lugares que oferecem. Como o curso do preparatório, ele é livre, o preparatório não está atrelado a Cambridge, você pode encontrar professores particulares que dão o TKT, basicamente qualquer centro, qualquer indivíduo pode oferecer um preparatório para o TKT. Então, cabe dar uma procuradinha, mas no CNA a gente tem com bastante frequência. Fernanda perguntou quando o TKT tem de reconhecimento no Brasil. Existe algum reconhecimento para ensino de línguas em escolas regulares ou apenas para cursos de línguas? O TKT CLIL, ele já tem um olhar para colégios regulares, viu, Fernanda? E a questão de reconhecimento de exames vai variar muito de instituto para instituto, de escola para escola, colégio para colégio, porque é o quanto que cada organização conhece esses certificados, essas provas, tudo isso. Então, na dúvida, é sempre bom ter. O CELTA ele é mais famoso, digamos, né? Mas no caso de escolas regulares, o TKT CLIL pode ser bastante interessante. E se a escola não conhece, você pode apresentar. Você pode falar, olha só, eu fiz o TKT CLIL, que é isso de Cambridge, mostra o meu conhecimento na integração de conteúdo e língua, e eu tenho este nível. Caso vocês não conheçam, né, TKT colégio TKT, nice to meet you too. Né, já faz ali as introductions. O Dave tinha a mesma pergunta.
Os módulos já falei, mostrei aqui, né? Jéssica deu uma retomada. Dani está falando. Ó, o Elivelton já compartilhando, fazendo aqui o comercial do CNA Caruaru, que oferece o TKT. Elivelton é online, já faz a propaganda aí no chat, já passa os dados para contato. Yes. Então, já passa aí os dados para contato para todo mundo do CNA Caruaru, que está oferecendo o TKT preparatório online. Gente, né, o momento é agora, a gente não tinha ensaiado isso. E sim, Jéssica, é verdade. Aqui no Brasil, muitas instituições regulares são mais focadas nas certificações locais. Isso é verdade. Mas a gente faz um trabalho, inclusive com todo o suporte de Cambridge Assessment, de aumentar esse reconhecimento e mostrando, né, como certos certificados e certas qualificações internacionais também precisam e podem ser reconhecidas, né? Gente, TKT é isso, olha só. Alguma dúvida mais de TKT? Não, a hora é agora, o momento é já, brincadeira. Se tiver dúvida depois, pode perguntar, tá, gente? Ordem de preferência dos certificados, Jéssica, você quer dizer? Então, assim, putz, difícil essa pergunta. Em questão de complexidade, seria o TKT, depois o CELTA, depois o Delta. Aí você vira e me pergunta, preciso fazer todos então, Vini? Não necessariamente, você pode ir direto para o Celta, né? Você pode, que nem o Vinícius estava perguntando, você pode ter o Celta e aí você quer expandir o seu currículo e ter lá o certificado, né, que mostra o seu conhecimento formal, e aí você faz um TKT depois. Então, não é difícil responder assim, vai muito de caso a caso, né? Professores. Sim, professores de TKT Prep, né? Montar um grupo de estudos para professores interessados na minha unidade. Fê, vamos falar um pouquinho depois mais sobre isso. Como é super específico, conversa com a Dani, puxa esse papo com a Dani Lombardi, que está aqui, e aí a gente já conversa. Mas vamos pensar juntos, sim, tá bom? Larissa já chegou perguntando do tutor do Celta. Gente, eu tô muito em casa com vocês, tá? Porque eu sinto muita saudade de falar com o professor, então não é palestra, é bate-papo. E me desculpem se eu estiver muito informal. Mas a Larissa já perguntando, né, de como virar tutor do Celta. Vamos lá, Larissa. Para você virar tutor de Celta, primeiro você precisa ter todo o Delta. Todo o Delta, porque o Delta é modular, né? Existe a possibilidade, em alguns casos, de você ter 2 módulos só e ser aceito, mas é mais como uma exceção. Em vias gerais, os centros que vão te contratar vão exigir que você tenha todos os deltas, todos os módulos. Além disso, você precisa ter já experiência comprovada como teacher trainer em nível C2 de língua comprovado. Acho que, se não me falha a memória, esses são os pré-requisitos principais para virar tutor de Celta, né? E Marlon está recomendando o TKT Prep no CNA Caruaru. A Serra, ok, CNA Serra, vamos falar sim com a Dani, vamos falar sobre isso. Eu acho que é uma ideia super legal, super válida. O Vitor perguntou se é possível compartilhar a apresentação. Vitor, eu não vou compartilhar, mas ela vai ficar gravada, tá bom? Então, depois, se alguém quiser assistir de novo, pode, mas o PowerPoint eu não vou compartilhar, não. Então, vamos falar aqui de Celta, minha gente. Quem aqui já fez Celta? Só coloca um me aqui no bate-papo para eu ter uma ideia se eu estou... Né? Legal. Doing now. Que legal, Jéssica, que legal. Muito bom. Muito bom. Bastante gente conhece. Então, olha só, gente, enquanto eu estiver conversando do Celta, por favor, enriqueçam aqui o nosso momento compartilhando suas experiências, se vocês, né, concordam ou não, né? Isso, Alberto, reforçando, né, que tem que ter a experiência como teacher trainer e os outros requisitos que a gente mencionou, né? Ter todos os deltas, experiência como teacher trainer e nível C2 de inglês. Gente, o Celta
ele é diferente do TKT porque é um curso que você tem que fazer. Diferentemente do TKT, você não pode só chegar e falar, eu quero fazer o CELTA pontualmente, né? Então, você tem um processo de um curso que vai desenvolver e avaliar não só o seu conhecimento, mas as suas habilidades e vai trazer um componente prático. Então, o CELTA, ele é mais abrangente nesse sentido, porque você vai ter produção formal, teórica, né, assim, escrita, de pesquisa, tudo, mas você também tem lá o componente prático. Para quem já fez o CELTA ou está fazendo, contem para mim no bate-papo como é essa emoção de ser observado, né, frequentemente por várias pessoas, aquele friozinho na barriga, né, o teaching practice, famoso teaching practice. Para entrar no CELTA, gente, a idade mínima é 18 anos, você não precisa ter nível universitário, tá? Então, quem ou está terminando a faculdade ou ainda não terminou, ou se vocês conhecem alguém que está pensando em fazer o CELTA, mas acha que não pode porque não tem faculdade, isso não é problema. Você tem que ter ensino médio. Você tem que ter nível de proficiência C1 ou C2. Vini, eu conheço gente que fez com B2. É possível? É possível. Você vai ter que fazer uma prova para ser aceito no curso. E essa prova ela tem um foco linguístico muito forte. Então, pode ser que você seja um nível B2 e consiga ter uma boa performance, né, na avaliação do processo seletivo. Então, isso é possível, sim, né, que aconteça. Idealmente, você tem que ter o nível C1, C2. Na minha experiência, gente, o que eu posso contar para vocês? Quanto mais alto for seu nível de proficiência, mais confortável vai ser o curso. E aqui, nível de proficiência junto com language awareness, tá? Porque eu conheço muitos nativos que na hora que entram no CELTA se perdem por completo porque eles falam a língua como primeira língua, mas não têm o conhecimento linguístico, né? E aí sofrem horrores. Então, quanto mais alto for o seu nível de proficiência e quanto maior for o seu conhecimento da língua, né, o seu famoso language awareness, mais confortável é o curso, mais tranquilo é o curso, né? Sim, Marlon, sim, se ficou com C1 no B2 First, certamente. Onde podemos fazer a prova? Lucas, o centro vai aplicar. Então, por exemplo, se você vai se candidatar para fazer o CELTA no CNA, você vai entrar com um processo para entrar no curso, né? Para se candidatar para o curso, e o CNA vai fazer o processo seletivo com você, vai passar uma prova, uma entrevista, e vai te autorizar a entrar no curso ou não. Tudo isso, gente, é auditado por Cambridge, tá? Então, por que você não encontra CELTA em qualquer lugar? Por que eu quero ter um CELTA aqui. Posso? Pode, desde que você passe por todo o processo de aprovação, reconhecimento e monitoramento de Cambridge Assessment. Não é que nem o TKT, que você pode montar um grupo e fazer um preparatório. O CELTA, ele é altamente auditado, controlado, os tutores têm treinamento, então é um outro tipo de protocolo, digamos, vai, para o curso. Muito legal, Vitor Hugo compartilhando o que acontece em Ouro Preto, muito, muito legal. A Laura aqui compartilhando, né, a experiência, exatamente, gente. O CELTA é muito marcante, assim, é uma oportunidade maravilhosa de desenvolvimento profissional. Quem já fez está falando aqui no chat, quem está fazendo, eu tenho certeza que quando vocês terminarem, vocês vão gostar mais ainda, porque durante não é tão legal assim, né? Tem horas que dá um desespero, mas na hora que termina, gente, é tão feliz, é uma alegria. E o que é tão bom no CELTA? Você vai ter a chance de ter os input sessions, ou seja, as aulas sobre os temas, e já colocar em prática com suporte do tutor, um tutor que é aprovado e acompanhado por Cambridge Assessment, e dos seus colegas. Então, é uma combinação maravilhosa de desenvolvimento profissional. É teoria e prática e feedback o tempo inteiro acontecendo ali naquele processo imersivo. Então, eu assim, recomendo muito, muito, muito
fazer o Celta, porque ele realmente muda a nossa prática, ele muda a maneira que a gente dá aula, ele aumenta assim enormemente a nossa percepção do que a gente está fazendo, o nosso próprio conhecimento, do que a gente faz, do que a gente é como professor, como profissional. Eu nem posso falar muito, assim, porque se deixar eu fico 15 horas só elogiando o Celta, porque eu acho que realmente é um programa de Cambridge Assessment, assim, inigualável, assim. É algo maravilhoso. Como que você é avaliado no Celta? Né? Você é avaliado de forma contínua, não tem prova no Celta. Então, durante todo o curso, você tem vários momentos de avaliação. Você tem avaliação, inclusive, pela sua participação e pelo seu profissionalismo durante o curso. Muita gente se dá mal nessa parte, né? Bem triste, mas é verdade. Você também é avaliado nos trabalhos que você entrega, nas aulas que você dá. Então, é uma avaliação muito holística, muito, muito completa. E focada no seu progresso. Então, você pensa assim, ai, nossa, mas eu já sou um professor super experiente, tenho TKT Band 4, eu vou entrar no Celta e vou só fazer para sair com certificado. Se você não progredir, você não passa. Aí é muito louco, gente, porque tem gente... o ser humano é bem complexo, né? Tem gente que gosta de se comparar. Aí fala assim, fulano não está indo tão bem quanto eu no Celta, porque não tinha nenhuma experiência. Por que ele tá tirando notas melhores? Porque fulano está se desenvolvendo, está progredindo. Você entrou forte, continua forte, e fazer o curso ou não vai mudar nada. A avaliação ela é baseada no progresso, como a Patrícia falou, é se reinventar. Então, às vezes, entrar no Celta com muita experiência pode ser desafiador, porque é mais difícil você deixar para trás os seus hábitos, você se propor a fazer coisas muito diferentes, e às vezes, para quem tem menos experiência, isso acaba sendo um pouco mais fácil, né? São 4 trabalhos escritos e 3 notas. Pass, Pass B, Pass A. Posso reprovar o Celta? Pode, é possível. Os tutores vão fazer de tudo para que você não reprove. De tudo corretamente, né? Não vão dar nota, por exemplo. Mas eles vão oferecer suporte extra, vão direcionar, vão dar feedback super pontual, fazer plano de ação. Então é difícil reprovar no Celta, porque o nível de suporte é muito grande, mas acontece, né? Então é importante saber que é um curso de pass or fail. Isso pode acontecer. E o Celta, gente, ele foi desenhado originalmente para formação inicial, tá? Então, o Celta, ele é um curso para quem está entrando no mercado de ensino de inglês. Aí, vocês certamente vão falar assim, mas nossa, eu conheço tanta gente com experiência que fez. Sim, por quê? Porque é um certificado muito bom, é um curso muito forte, é um curso que realmente muda a nossa prática. E a gente não tem, historicamente, não sei se alguém aqui fez letras, mas a gente não tem muito trabalho prático, né? A gente, na faculdade de letras, a parte mais prática é normalmente em colégio regular, muito foco em colégio público, mas essa coisa de centro de idiomas, do ensino da língua mesmo, né? A gente não tem esse preparo formal tão grande. Então, o Celta, ele, para quem vive com isso, é muito, muito bom. Mas a gente tem sempre que lembrar que é uma certificação introdutória, né? Uma certificação inicial. Marlon disse que se perdeu um pouquinho. Sim, Marlon, todo mundo se reinventa, não importa. Se você está usando ESA, se você está usando PPP, Task-Based Learning, Communicative Approach, Dogme, Oriolingualism, a abordagem que for, a metodologia que for, você certamente no Celta vai ser provocado para fazer outras coisas, fazer diferente, novas técnicas. Se você está muito confortável com uma coisa, os seus tutores vão pedir para você fazer outra, porque é isso que é o desenvolvimento mesmo. E hoje a gente tem a opção de fazer full-time ou part-time, online e face-to-face. E você pode cruzar. Você pode fazer full-time online, full-time face-to-face. Você pode fazer part-time online, part-time face-to-face. Hoje você tem todas essas opções aí para fazer o Celta.
Agora, já vi que muita gente comentou no bate-papo. Qual a diferença do full-time para o part-time? O part-time são 4 meses e meio, e o full-time é 1 mês. E muita gente me pergunta assim, Vini, qual que é melhor? A minha resposta é o que for melhor para você. Eu conheço gente que ama full-time, amou fazer o full-time, e assim, se encontrou porque queria naquele mês mergulhar naquilo. O que eu posso só falar para vocês? Se você vai fazer um full-time, exatamente, Eline, não pode estar trabalhando. Não pode. Eu já vi gente tentar fazer. Eu vou manter umas aulinhas durante o Celta full-time. Assim, no final da primeira semana, a pessoa estava aos prantos, falando: o que eu fiz? Eu não vou ter que, não sei, ou eu paro o curso ou eu paro as minhas aulas. Porque é um curso full-time mesmo, né? Você tem o contato ali dos input sessions e do teaching practice e muito trabalho em casa. Então, no part-time, normalmente é mais espalhado. Você tem uma vez por semana, em alguns lugares 2 vezes por semana. Tem lugares que oferecem o part-time até em 6 meses, 8 meses, mais tempo, a cada 15 dias. Tem bastante flexibilidade. Online ou face-to-face? Gente, de novo, depende do que funciona para você, do que você tem disponibilidade, do seu bolso. Eu só posso falar da minha preferência. E olha, gente, face-to-face é face-to-face. É muito bom presencial. Lágrimas, suor e sangue ali na sua frente. É muito legal, gente. Vira uma família, assim, o grupo é muito bom. Mas o online funciona do mesmo jeito, uma questão de preferência. Estou só compartilhando a minha. Gente, Celta é isso. Eu estou correndo aqui por causa do horário, tá? Alguma dúvida de Celta, gente? Tudo ok? Bom, de novo, se surgir dúvidas de Celta, né, é só colocar aí que eu retomo. Vamos falar de Delta. Tempo de estudo. A Ellen perguntou. Do Celta, né, Ellen? Acredito. O Celta, você vai precisar se for o part-time, você vai precisar normalmente de umas 6, o curso é de 120 horas, tá? 120 horas de contato. Então, normalmente, num full-time, por exemplo, você vai fazer em 4 semanas, você vai estudar umas 6, 7 horas por dia no centro, com os tutores, tudo isso, e em casa você vai estudar mais umas 3 ou 4. Então, mais ou menos isso. No part-time, você vai fazer umas 6, 7 horas por semana e umas 3, 4, 5 horas a mais ali de leituras, trabalhos, planejamento de aula, tudo isso. Tá bom? Alguém aqui tem Delta ou está fazendo? Compartilha no chat para mim. Ou quer fazer também. Também tenho curiosidade de saber se alguém quer fazer. Não, Elivelton, o Alberto pode falar mais, mas eu acho que não tem ninguém pensando em algo entre o Celta e o Delta, né, Alberto? Se tiver, compartilha com a gente que o mundo quer alguma coisa entre o Celta e o Delta. Tem, ok, muito legal, muito bom, gente. Não no momento, né, Alberto? Obrigado. Gente, o Delta, se você ficou doidinho, doidinha no Celta, no Delta, você vai pirar na batatinha, porque é intenso, tá, gente? É ali no nível de mestrado. Você tem que estar muito decidido a fazer, muito decidida a fazer. Porque vai tomar muito tempo. É muita leitura, é muito trabalho, é muita dedicação. Não é, e não são 6 meses, tá? Quer dizer, pode ser, você pode fazer um intensivo. Quando eu fiz o Delta, eu fiz o intensivo em 4 meses. Recomendo? Sim, para mim funcionou, mas assim, é pancadão, gente. O Delta normal, assim, part-time, ele vai durar 2 anos, 2 anos e meio. Ainda mais agora que ele é modular, você pode ter um intervalo entre um e outro. As pessoas fazem normalmente em 2 anos, 2 anos e meio, porque é bastante dedicação.
né? Tem que escrever muito, tem que ler muito. E o Delta é um diploma, né? O Celta é um certificate. Então tem essa diferença no nível de complexidade, né, do processo. Então, o que eu sempre recomendo, gente, eu vi que tem várias pessoas aqui, né, interessadas. Quando você decidir que você vai fazer o Delta, gente, o dia que você decidir, você já está fazendo. Esse foi o melhor conselho que eu recebi. Aí você pergunta, como assim, Vini? Você decidiu que você vai fazer o Delta, você começa a ler, a ler, a ler, como se não houvesse amanhã. Naquele dia mesmo. E antes de começar o curso, você já sai lendo. Você já sai lendo, já sai separando coisa, você já vai se preparando, porque isso vai fazer muita diferença durante o curso. Quanto mais preparado você tiver, melhor. E ele pode ser oferecido presencial, tem um modelo blended também, e 100% online. Na minha época, gente, eram pouquíssimos deltas que tinham no Brasil e era raríssimo ter, era um a cada 3 anos, assim. Então, e não tinha online, não tinha blended, então eu tive que ir para a Inglaterra, vendi meu carro, minha roupa, meu corpo, vendi até o que eu não tinha para poder ir lá para a Inglaterra para pagar o curso. E faria tudo de novo, igualzinho, gente. Igualzinho. Foram 4 meses que mudaram minha vida. E o online, normalmente, Jéssica, lá, depende do centro, depende do centro. Tem centro que usa muita coisa gravada, tem centro que tem aulas live. O Delta é modular, tá, gente? Ele tem 3 módulos. E para você entrar, você tem que ter um nível C1 Plus, tá? Ah, Vini, não dá para ser um B2 Plus? Não dá, gente. Assim, você não vai curtir o curso, você vai sofrer o curso inteiro se for aprovado. Porque os centros responsáveis vão só te aceitar se você tiver um bom C1, preferencialmente um C2, tá? Por quê? É muita análise de língua. E análise de língua de todos os níveis, de básico a avançado. Então, no Delta, por exemplo, se você tem um Delta, você tem que estar preparado para dar preparatórios de proficiency, por exemplo, né? É isso que se espera de uma pessoa que tem Delta. Uma pessoa que consegue trabalhar com todos os níveis. Então, não dá muito para flexibilizar isso, não. E um mínimo de 1 ano de experiência, preferencialmente 1 ano de experiência pós-certificação, tá? Então, pós-certificação. O que isso quer dizer? Você tirou um Celta e aí você espera 1 ano. Eu recomendo 2, tá? Mas é a minha recomendação. E aí você vai para o Delta. Quais são os módulos, gente? O módulo 1 é a prova escrita. O curso ele é opcional. Eu não conheço um ser humano, se alguém conhecer, por favor, me apresente. Alberto, não sei se você conhece. Eu não conheço um ser humano que estudou sozinho, não fez curso e passou no módulo 1. Assim, é muito importante fazer o curso, gente. É muito importante mesmo. E o curso ele pode ser, assim como o TKT, o curso preparatório para a prova do Delta, ele pode ser dado por qualquer instituição, por professores particulares, tanto faz. A prova ela é oferecida num centro de Cambridge Assessment. E aí você faz a prova. É uma prova interminável, gente. Assim, e tem muito, muito. Ó, Alberto reforçando, primordial. Tem que fazer o preparatório, gente. A prova é muito longa mesmo. Então tem que fazer simulado, tem que entender como ela é estruturada, como que é a resposta, o que eles esperam em cada resposta, né? Pode usar bullet points, não pode usar, tem um monte de detalhezinho, então tem que fazer. E é uma prova de conhecimento também, só que é um conhecimento bastante complexo, né? Mais alto. O módulo 2, ele é baseado num portfólio que combina trabalhos e aulas. Então quem fez o Celta, eu não vou lembrar agora, alguém fez o Celta e falou que demorou 10 horas para fazer o primeiro lesson plan, né? Gente, a Laura, o lesson plan do Celta é uns 15% do lesson plan do Delta. Para você fazer uma aula de Delta, você escreve quase que uma tese. Você tem que fazer o que chama de background essay. Você tem que fazer tipo a história da vírgula, sabe? Se você for dar aula da vírgula. E aí você tem que ter todo um trabalho teórico sobre aquilo.
Então, você tem que mostrar um conhecimento profundo, não só sobre a língua, a aula demora 60 minutos, Laura, 50 a 60 minutos. Você tem que fazer um trabalho não só sobre a língua, eu assusto mesmo, Fabiana, porque o que eu conheço de gente que foi fazer o Delta, e aí no meio teve, assim, falava, se tivessem me falado, eu prefiro já falar a verdade nua e crua. É possível, gente, é super possível, um monte de gente faz. Agora, você tem que estar preparado, tem que saber, que é assim, é fazer um planejamento de aula completíssimo, assim. Você vai dar uma aula de listening, você tem que ler muito de listening. Mas eu só vou fazer listening for gist. Você não vai, no Delta ninguém vai te aprovar se você fizer um listening for gist. Você vai ter que mostrar, tipo, qual técnica de listening diferente que você está fazendo, que não é a técnica do Celta, né? Você vai ter que experimentar. O Celta é te preparar para dar aula. O Delta é te preparar para questionar os modelos, para se apropriar desses modelos. Então, tem muita pesquisa por trás, né? Exatamente, Laura. Por isso que eu acho o investimento é muito alto, gente. O Delta é caro. Então, você precisa saber o que você vai encontrar para você se preparar. Né? É muito ruim você chegar no meio e o nível de desistência do Delta é muito alto, gente. Porque as pessoas vão muito despreparadas. Então, eu prefiro pecar pelo excesso. Eu prefiro fazer um pequeno terrorismo, porém, encorajar todo mundo a, assim, abraçar o desafio, sabendo que é grande, né? Que é um desafio grande. E você tem as suas aulas também observadas e tudo isso. O módulo 3 é como se fosse uma pequena dissertação de mestrado. Você vai fazer um assignment, né? Ellen, eu não sei de cabeça aqui, mas a Dani vai te ajudar. A Dani e a Bárbara, que estão aqui comigo, vão te passar o do CNA, tá? O nosso preço do CNA, do Celta. O módulo 3 é uma dissertação de mestrado que você vai fazer. Então, é assim, escrever, 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 escrever. Pesquisar, 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 pesquisar. Você pode ter uma área de specialism, aí tem uma lista bem flexível, com muitas coisas legais, young learners, tecnologia, treinamento de professor, você pode escolher a área que você quer fazer, ou você pode também se especializar em management. Para quem quer entrar na área de gestão, o Delta também é um caminho, tá? Então, o Delta é um caminho muito legal para quem quer desenvolver curso, escrever material, virar teacher trainer, trabalhar com gestão. O Delta prepara vocês num outro nível para tudo isso. E é baseado em pesquisa, investigação. Então, você tem que criar conhecimento, não é só reproduzir, você não está lá só para receber, você tem que criar, você tem que questionar, você tem que propor, e análise, muita análise crítica. Gente, eu sou muito preocupado com o horário, eu sei que as pessoas têm compromisso, são 5 horas. Quem precisar sair, eu super entendo, fiquem à vontade. Quem quiser e puder ficar, eu me disponibilizo a ficar mais um pouquinho com vocês para tirar eventuais dúvidas e explorar um pouquinho mais, tá bom? Desculpa, Desculpa, Júnior, estou em Toronto, são 6 horas, para mim são 5. Naísa, eu entendo, obrigado por ter vindo. Desculpa, gente, são 6 horas. São 6 horas e eu sei que eu estou passando do horário, tá? Então peço desculpas de antemão. E abro aqui para quem puder ficar e quiser ficar. Agradeço para quem estiver saindo, Lívia, agradeço muito pela presença e deixo aqui aberto para perguntas, né? Eu lembro que tinha uma pergunta de... lá em cima, vou ter se puder perguntar de novo, que era sobre formação universitária, né? Oi, Vini, eu acho que foi a minha pergunta. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Então, é porque assim, eu estou me graduando em pedagogia e aí eu queria saber como que isso impacta nessas graduações mais comuns, por assim dizer, pedagogia, letras, como que isso pode impactar positivamente na carreira do professor de inglês, né, do professor ESL. Marlon, o mercado para professores de inglês, ele é muito elástico, né? E tudo vai depender muito do caminho que você quer seguir. Por exemplo, a pedagogia formal, o curso de graduação de pedagogia, ele é essencial se você for trabalhar em colégios regulares. Ele é super
assim, ele é requisito, na verdade, além de te preparar, óbvio, para trabalhar naquele contexto. Então, essas certificações que a gente está trazendo, elas podem, se você for trabalhar, ter um papel de pedagogo, de educador, dentro de um colégio que é bilíngue ou que tem o inglês como algo muito importante, essas certificações todas aqui, essas qualificações, elas podem complementar o seu currículo e a sua experiência, fazendo com que você seja um profissional de destaque, né? Então, muitas vezes, é a combinação das certificações, das qualificações e das experiências que fazem com que a gente trilhe um caminho, construa uma carreira mais para um lado, mais para o outro, e às vezes até migrando de um lado para o outro, né? Então, não sei se eu respondi bem sua pergunta, mas é uma ideia de complementação. Assim, ajuda um pouquinho? Respondeu sim, respondeu. Era justamente por isso, porque eu pensava justamente nesse caminho, de fazer a pedagogia, depois fazer o CELTA. Essa é a minha intenção. Eu já fiz também o TKT Prep, mas eu não prestei o exame, porque eu fiquei sem Legal. tempo para estudar e realmente me dedicar, porque eu queria tirar Band 4, que eu fiz até no CNA Caruaru. Te E super apoio recomendo, tá, totalmente, gente? Mara. Te apoio totalmente na sua meta, e acho que essa sua estratégia de fazer essa sequência de preparação que se complementa, né, é muito boa. Eu vi que o Gabriel fez uma... Imagina, Marlon, eu te agradeço. Eu vi que o Gabriel fez uma pergunta, a Fernanda está com a mão levantada, já te passo, Fê. O Gabriel fez uma pergunta que muita gente faz e talvez outras pessoas também tenham essa dúvida. Eu tenho um nível C1. O que vale mais a pena, focar no nível C2 ou fazer o CELTA? Gente, essa pergunta é difícil de responder, porque não tem uma receita, assim, sabe? Porque vai depender do seu momento de vida, dos seus objetivos, da sua carreira. Eu, particularmente, né, aí é pessoal, tá, gente? Não estou falando em nome de Cambridge Assessment. Eu, particularmente, acho que todo professor precisa focar em chegar no nível C2. Ter isso em mente e continuar trabalhando e nunca se acomodar até chegar lá. Por quê? A gente trabalha com a língua. É a nossa matéria de estudo, de compromisso, inclusive. Ah, mas eu só trabalho com criança. Ter o nível C2 vai certamente melhorar o seu trabalho com as crianças. Ah, mas eu só gosto de trabalhar com o básico. Ter o nível C2 vai te ajudar muito a ser mais eficiente com os básicos. Então, não precisa ser nessa ordem, né? Eu acho que você pode optar em fazer o CELTA e depois dar uma continuidade, até porque o CELTA também vai te ajudar a desenvolver Language Awareness. Ele não é um curso de língua, né? É uma certificação para ensino, mas ele vai dar um boost, né? Você vai fazer tudo em inglês, vai ter que escrever em inglês, então pode ser nessa sequência. Eu só não consigo enfatizar suficiente o quanto que eu acho importante dar sequência no C2, Gabriel. Não sei se eu respondi. Fê, conta para mim. Então, é uma... Como eu vou dizer? Tudo começou com uma reunião pedagógica no mês passado que a gente fez aqui. E como eu gosto muito, assim como você, eu sou apaixonada por certificações internacionais. O tema da reunião foram certificações internacionais oferecidas pelo CNA, que eles poderiam oferecer para os alunos, etc. E falei também sobre as qualificações para professores, TKT, CELTA, Delta. Eu tive bastante interessados, né, porque somos duas unidades irmãs aqui, né, Magé e Magé Piabetá. Então, juntando as duas, eu tenho 20 e poucos professores. Então, eu tive algum interesse já assim, bem focado, e alguns outros que ficaram pensando, quem sabe, alguma coisa e tal. E eu estou reunindo informações para passar uma coisa certa para eles, para poder já juntar e a gente fazer um grupão. O que eu queria fazer? Eu não tenho nenhum profissional aqui e a região onde a gente se encontra, ela logisticamente fica um pouco longe dos grandes centros, né? Então,
A graduação maior que eu tenho aqui sou eu, que eu tenho C2, não é de Cambridge, mas é de Michigan. Eu tenho a experiência em sala de aula, exigida, etc. E eu não tenho nenhum CELTA, nem o iCELTS. E eu gostaria de fazer um grupo de estudo, nem que fosse eu para ministrar, mas, enfim, juntar todos e a gente estudar juntos, havendo essa possibilidade, né, que foi até uma pergunta que você falou que a Dani poderia ajudar a responder. A Dani deve estar lembrando porque eu já mandei alguns e-mails para elas com essas questões, né? Fui respondida. Eu amo as meninas, elas sempre me respondem otimamente bem, mas a cada resposta surge uma perguntinha diferente, né? Uhum. E essa é uma de eu querer fazer esse grupo de estudos aqui e saber se é possível, né? Se eu poderia fazer ou se eu teria que fazer alguma coisa mais offline, né? A gente aqui e a gente se virar e se inscrever, já que não é necessário fazer o prep, né? O TKT é uma prova que você pode se inscrever e fazer amanhã. O prep seria um plus para a gente, né? E a outra questão que eu tenho é que eu tenho alguns professores que têm interesses separados. Eu tenho alguns professores que têm interesses no Young Learners, tem alguns professores que têm interesses em módulos específicos, e como eu montaria um dia de prova com esses interesses diferenciados que eu tenho. Um dia de prova do TKT, você disse. Do TKT, sim, Tá. sim, sempre Tá. do TKT. Essa questão é super, assim, operacional, assim, Fê. Eu nem vou tentar entrar no mérito, porque eu vou falar alguma bobagem, tenho certeza, porque a Dani é meu oráculo. Então, depois você pode trocar figurinha com ela, como que faz essa logística, o que precisa, o que não precisa, porque toda vez que eu tento me meter no lado das coisas da Dani, eu falo alguma coisa errada. Então, nem vou tentar. A Dani pode orientar. Em relação a grupos de estudos, a gente hoje focou muito em certificação, em qualificação, mas grupos de estudos, gente, eles são ferramentas assim poderosíssimas. Para quem está aqui e é gestor, né, para quem é diretor, gerente, coordenador, conseguir estimular uma estrutura de autossuficiência, né? Na qual os professores se organizam para fazer trocas. Então, seja através de leitura e discussão, seja através de observação de aula mútua, projetos de peer observation, seja através de focus groups, assim, escolher temas para serem explorados, é algo muito, muito bom, muito, muito poderoso. E poderia, sim, existir um grupo de estudo olhando para o TKT. Uma coisa que é super, super possível. E no caso de Caruaru, por exemplo, do CNA de Caruaru, que Elivelton, né, compartilhou com a gente, foi assim que começou. Foi um interesse local, e aí virou um produto que hoje é oferecido, né, para o Brasil inteiro, para quem tem interesse em fazer o preparatório para o TKT. Foi assim que foi crescendo, né, o TKT lá. Então, eu acho que pode começar com um grupo de estudo é algo super legal. Não precisa nem ter o compromisso de preparar para o TKT. Pode ser um grupo de estudo de conhecimento e o TKT vai aparecendo em momentos específicos até para quem não quer fazer o TKT naquele momento se interessar pelo grupo de estudos, né? Exatamente. Talvez possa ser uma estratégia válida. O meu medo principal, não é nem medo, é um receio, é que eu tenho 2 ou 3 professoras que só se interessam no Young Learners, porque elas só trabalham com pequenos, né? E como é que eu encaixaria elas nesse grupo de estudos? Todo mundo tem que saber de Young Learners, elas podem dar aula para os outros. Eu pensei em uma coisa dessas. Eu encaixaria assim. Não tem interesse em Young Learners. Vai aprender, meu filho, é bom para todo mundo, não precisa dar aula. E aí, para quem
é de Young Learners, muda o papel, né? Em vez de elas serem Aham. receptoras de conhecimento, elas viram Elas investigadoras. fazem. E aí elas vão pesquisar, e porque qual que é a melhor maneira de aprender, gente? É ensinando, não é? Ensinando, exatamente. Quem aqui não Exatamente. sentiu que o inglês melhorou quando você começou a dar aula, por exemplo, né? Uhum. Então, é uma forma de estimulá-las, falar assim, olha, gente, vocês vão ter sessões para falar de Young Learners e fazer os outros professores entenderem um pouquinho da prática, se apaixonarem por isso. Então, vão estudar, preparar, e que vocês vão conduzir o workshop ou a discussão e manda bala. Exatamente. Gente, eu estou colocando o meu Instagram, que é uma maneira bem rápida e fácil de me encontrar. Eu respondo todas as mensagens. Não sei se alguém aqui me segue, se já falou comigo por lá, mas eu respondo todo mundo. Se eu não responder, gente, é porque, sei lá, a mensagem foi comida pelo Instagram. Manda de novo, tá? Eu me comprometo a escrever, sempre respondo. Qualquer dúvida que surgir, tal, se eu estiver muito ocupado, eu gravo um áudio enquanto eu estiver no elevador, mas eu respondo para todo mundo. Então, qualquer dúvida mais específica, talvez alguma coisa que você não ficou à vontade de compartilhar aqui, pode me mandar por lá, eu fico muito feliz de ajudar. E também, se for alguma coisa de temas que a gente não teve chance de cobrir, como, por exemplo, mestrado, pós-graduação, pode também mandar por lá, que eu sou palpiteiro, eu saio falando de tudo. E, olha, queria agradecer muito todo mundo aqui, todas as perguntas, as colaborações. Eu me senti num bate-papo, chegou uma hora, gente, que eu até perdi um pouco a classe, que eu acho que eu estava na minha sala de estar com vocês, mas acho que é a saudade de estar junto. Queria agradecer muito ao Alberto Costa, não só por toda a ajuda de sempre, inclusive para essa sessão, mas pela parceria e por estar aqui hoje com a gente. E queria, para quem não conhece, apresentar o meu braço direito e esquerdo e as minhas duas pernas de exames, que é a Dani Lombardi, que está aqui com a gente, e a Super Bárbara, que também trabalha muito com os exames e as certificações junto com a Dani, que são as duas pessoas que sabem responder as coisas corretamente, diferente de mim. Dani, dá um oi para o pessoal, passa seu contato. Oi, pessoal. Acho que a maioria aqui já me conhece. Vocês podem me escrever, mandar mensagem, WhatsApp, eu vou colocar aqui, ou no e-mail do Celta com a Bárbara. A gente também tem essa missão de aumentar a visibilidade das certificações para que o aluno consiga fazer, que o professor seja o melhor professor. Essa é a nossa intenção. E o Vini sabe, viu? Ele só fica me zoando falando isso. Eu falei muita coisa errada, né? Gente, desejo um excelente final de semana para todos, todas, todos. Fico muito feliz de terminar minha sexta-feira e meu mês de abril com vocês aqui, falando de um assunto que é tão especial para mim. Eu digo que eu não seria quem eu sou, não só como profissional, não só como professor de inglês, mas como ser humano, se eu não tivesse tido tantas oportunidades e tantas pessoas me encorajando, porque algumas oportunidades elas não surgiram, elas foram criadas, né? Que me encorajaram, me cobraram, me motivaram a buscar desenvolvimento profissional de várias formas, inclusive formal, através de certificações. Eu agradeço aqui, assim, que essas pessoas se sintam muito agradecidas, porque elas realmente, assim, ao me empurrar para fazer certificação, ao me empurrar para fazer estratégias de desenvolvimento profissional, elas me tornaram um ser humano infinitamente melhor e um professor muito mais eficiente. E eu espero que hoje eu tenha plantado alguma sementinha, ou pelo menos regado alguma semente que já estava por aí, e que daqui a 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, vocês lembrem desse nosso papo de hoje com carinho. E desejo muito sucesso, uma vida profissional cheia de realização para todo mundo que está aqui hoje, porque se vocês estão aqui ouvindo isso tudo, interessados nisso tudo, isso já coloca vocês numa posição completamente diferente de destaque. Já diz muito sobre vocês. Eu tenho certeza que seus alunos têm muita sorte de contar com vocês. Então, obrigado. Como eu sempre digo, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e um ótimo fim de semana, gente. Dani, obrigado.